Existe algumas coisas que decidem o nosso destino, decide o destino de uma pessoa. Por isso nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve são as coisas que criam nossos pensamentos e nossa imaginação. Nosso cérebro, ele é formado por aquilo, os nossos pensamentos é formado por aquilo que a gente ouve ou que a gente vê. E aquilo imprime na mente. Isso é de extrema importância a gente saber, para que nós possamos colocar na nossa mente aquilo que sugira pensamentos puros, cria pensamentos puros. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever as cartas, ele escreveu assim, lá em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o apóstolo Paulo, como um servo de Deus, ele preocupava muito com a mente, com os pensamentos, porque ele, inspirado por Deus, ele entendia, né, que nossos pensamentos é que muda as nossas atitudes, nossos pensamentos é que faz de nós uma pessoa diferente. Quando o cristão estuda a Bíblia, ele tem um pensamento totalmente diferente daqueles que não estudam. Daqueles, quando as pessoas evitam as más companhias, ver, ouvir, falar sobre coisas banais, mas ouvir só coisas boas, a mente, o cérebro aceita aquilo ali e aquilo imprime na mente e aquele pensamento transforma a vida. Os pensamentos formam um hábito. Com a gente estudando, ouvindo, conversando, meditando, o pensamento forma um hábito. A pessoa passa a habituar a fazer aquilo. E os hábitos, sendo repetidos várias vezes, transforma num caráter, forma o caráter. E o caráter, como nós já sabemos, o caráter decide o destino de uma pessoa. O caráter são nossos atos, né? Nossa maneira. Então, se o pensamento for bom, forma um bom caráter. Se o pensamento for mau, corrompe o caráter. E as pessoas se tornam rapidamente, às vezes, ou demora, mas as pessoas se transformam. Pelo que a gente contempla. A gente pode ver pessoas, às vezes, criadas em certos ambientes pesados, né? Rapidamente, às vezes uma criança, de repente ela pega aqueles costumes, começa a praticar aqueles atos que os outros praticam, e de repente elas praticam aquilo naturalmente, como se não estivesse fazendo nada. Moisés viveu um bom tempo no Egito, foi criado lá com Faraó, no meio dos guerreiros, homens que só vivia falando em mundanismo, e Moisés corrompeu o bom caráter, né, que a mãe dele ensinou ele quando ele era menino. E depois ele ficou uma pessoa um pouco agressiva, chegou até a matar uma pessoa, mas depois Deus precisava usar Moisés e viu que ele era uma pessoa fácil de transformar, então Deus levou ele para o deserto, onde ele ficou 40 anos contemplando a natureza, contemplando ali as ovelhas que ele pastoreava, e comungando com Deus nas montanhas. E de repente ele se transformou, o caráter dele formou um outro caráter, pelo que contemplou. Isso fez dele um homem mais manso que havia sobre a terra.
porque não enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Moisés corrompeu porque foi ensinado, né? Misturou com aqueles que eram corrompidos, ensinado a pegar em armas de guerras, e era homem de guerra. E também as boas conversações criam os bons costumes. Nós temos que ver aí que o que tem o lado positivo, mas tem o lado negativo, mas tem o lado negativo e o positivo. João Batista também foi um homem, foi criado praticamente no deserto. Ele não misturava com o povão aí. Por quê? Porque o povo era ímpios. E João Batista, se misturasse com aquele povo, ele ia ficar ímpio também. Aí o que ele fez? Ele foi para o deserto. Lá no deserto ele vivia isolado, só ele, Deus, e no meio da solidão. Lá ele pôde ter comunhão com Deus, como Moisés teve no deserto. É assim que Deus faz com algumas pessoas, né? E se todos nós fizéssemos assim, nós seríamos bem-sucedidos. Ló, embora um homem muito justo, morou em Sodoma. E depois de algum tempo ele não chegou a se corromper, mas sua mente acostumou tanto no meio do pecado que ele não queria sair dali do meio do pecado. Precisou dos anjos segurar ele pela mão e puxar ele para tirar ele dali. E Ló também, não era 100% convertido, ele gostava de beber, ele bebia, né? As filhas dele preparou vinho para ele bebeu. E ele não era assim, como todo homem, né? Ninguém é santo. A mulher de Ló e suas filhas também corromperam. Por isso, a Bíblia diz: retirai do meio deles, do meio desse povo ímpio, né? E separai-vos, diz o Senhor, e não toquei coisas impuras, e eu vos receberei. Nossa mente acostuma com aquilo que a gente vê, ouve. As pessoas não caem no pecado de um dia por outro. Um ladrão, por exemplo, ele começa a andar com outros ladrões, de repente ele começa a roubar uma coisinha aqui, com medo, com remorso, e de repente ele vai fazendo mais um segundo, um terceiro pecado, o roubo, e de repente ele é uma pessoa fazendo aqui tudo naturalmente. Qualquer coisa que se faz, uma das duas vezes a mente acostuma e se torna natural. Se a gente repetir um ato, aquele ali se torna natural. Se uma pessoa ouvir a palavra de Deus, as Escrituras, e passar a dizer que certos textos da Bíblia é falso, isso acontece na mente da pessoa. Aquele texto na mente vira falso mesmo. Então, os textos da Bíblia se tornam falsos na mentalidade daquela pessoa e ela não consegue mais acreditar na Bíblia. Então, quando a gente vê muita gente aí dizendo que a Bíblia é falsa, que não pode acreditar naquele texto, porque aquele texto também foi falsificado, e que a Bíblia ela não é um livro confiável mais, porque passou por mão de tantas pessoas. Esse tipo de gente que faz isto, elas passam a duvidar da Bíblia, ela coloca isso na mente e o pensamento, o cérebro aceita isso. E essas pessoas se tornam incrédulas. E a melhor coisa que a gente tem para fazer com esse tipo de gente é não andar com elas.